Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dr. Peter Ares Minas e vamos para mais uma aula do nosso curso gratuito do Código de Defesa do Consumidor, CDC, onde nós estamos estudando artigo por artigo. Eu me comprometi com vocês que nós estudaremos todo o Código de Defesa do Consumidor, do primeiro ao último artigo. E esse curso é gratuito, tá? Olha só que coisa boa. Aqui no YouTube, um vídeo por semana, ou futuramente 2 vídeos por semana, teremos eu e você um papo reto, uma aula sobre o Código de Defesa do Consumidor para que você aí do outro lado fique consciente dos seus direitos. E no vídeo de hoje, nós estudaremos o capítulo 3, que trata dos direitos básicos do consumidor, capítulo 3 do primeiro título. E esse capítulo abarca os artigos 6º e 7º do Código de Defesa do Consumidor, com foco no artigo 6º. Deixa eu jogar aqui pro... Opa, caiu. Deixa eu jogar aqui pro canto. Jogar aqui pro canto, isso. Esse artigo 6º que trata dos direitos básicos do consumidor, tá? O foco vai ser o artigo 6º. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui, né? Tivemos um acidente, o celular caiu, mas faz parte. Ao vivo é assim mesmo, tá? Para vocês verem que somos transparentes. E aí, reforço o meu convite, tá? Se vocês gostarem do vídeo, vocês, por favor, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações. Por que eu peço isso? Porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é bom. E o YouTube entendendo que o vídeo é bom, vai entregar para mais pessoas e assim o canal vai crescer, o conhecimento vai se espalhar e todo mundo vai sair ganhando, ok? Então, tem que ter aquele momento jabá, né? De pedir para vocês se inscreverem no canal. Dito isso, vamos para o estudo do artigo 6º do CDC. O artigo 6º que trata dos direitos básicos do consumidor, e aqui eu peço a sua máxima atenção, tá? Eu vou até deslizar aqui para baixo. Eu quero que vocês prestem muita atenção no artigo 6º, que esse artigo 6º tem tudo a ver com o artigo 4º que a gente estudou na aula passada. O artigo 4º, eu falei de princípios, né? De ideias base que norteiam aí o direito do consumidor. E aqui nós vamos estudar os direitos propriamente ditos. Nós vamos ver quais direitos são esses, tá? E o primeiro deles... que isso? Eu estou me apressando? Vamos ler o que diz o artigo 6º, caput primeiro. Essa parte aí onde está escrito artigo 6º, que diz que são direitos básicos do consumidor. Detalhe, eu quero explicar para vocês que os direitos do consumidor não somente esses que estão aqui no artigo 6º. Tem muitos outros direitos espalhados, não só aqui no Código de Defesa do Consumidor, mas também em outras leis. Então, esse rol de direitos aí é um rol exemplificativo, que a gente chama, tá? Não é um rol taxativo, não é um rol fechado, é um rol aberto, tá bom? E quais são esses direitos que o Código de Defesa do Consumidor elenca aqui no artigo 6º, perdão? Primeiro, a proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. O primeiro direito, nada mais justo que seja o direito mais básico, o direito mais natural, o direito mais primitivo, que é o direito à vida. Não só à vida, à saúde e segurança, que são os direitos mais básicos aí que um ser humano pode ter, principalmente a sua vida, tá? Eu acho que nem preciso falar muito sobre isso. Vamos direto para o 2. A educação e a divulgação
sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurados a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Então, o consumidor tem o direito de saber manejar aquele produto ou determinado serviço, tá? Educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços. O consumidor tem que estar muito bem informado sobre aquilo que está adquirindo e também como utilizar. Não é à toa que produtos vêm com manual de instruções, não é? Inciso 3, vou subir mais um pouquinho aqui. 3 ali. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Tá? Veja que esse inciso 3 está diretamente vinculado ao 2. O 2 fala da educação, aqui fala da informação. Informação adequada e clara, tá? Tudo que o consumidor consumidor, obviamente consumir, né? Seja um produto ou serviço, tem que ter informações adequadas e claras sobre como ele vai comprar, formas de pagamento, contratação, o que ele está comprando, ou seja, especificação de qualidade, quantidade, características. O que o consumidor está comprando de fato? Ele tem o direito de saber. Por exemplo, se ele compra um celular, ele tem que saber se esse celular vem com carregador, vem com fone de ouvido, ele tem que saber as características desse celular, tamanho de tela, memória RAM, armazenamento, enfim, tudo para que o consumidor exerça a sua livre escolha. Tá vendo como que o 3 está vinculado ao 2? Na prática, os dois falam a mesma coisa, tá? Porque a educação está diretamente ligada à informação. E aí, quanto mais informação o consumidor tiver, mais liberdade ele vai ter de comprar aquele produto ou contratar aquele serviço, tá bom? Então, não, se você é fornecedor, vendedor, tá? Não esconda informações do consumidor, tá? Não esconda nada. 4, vamos para o inciso 4. A proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Isso aí a gente vai ver em mais detalhes ao decorrer dos artigos, tá? Quando a gente for estudar publicidade enganosa, se eu não me engano, no artigo 37, 39, por ali, métodos comerciais abusivos desleais, cláusulas abusivas, artigo 51, por ali, métodos coercitivos, né, como, por exemplo, cobrança de dívidas, ali no artigo 42. Quando a gente chegar mais nessa parte aí, vocês vão se lembrar desse inciso 4, tá? Mas saiba que é direito do consumidor, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, tá? Um exemplo claro de prática abusiva é a venda casada. Ó, para você comprar esse produto, você tem que levar esse, tá? Não pode, beleza? 5, vamos para o 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, tá? É um direito do consumidor. Vamos citar um exemplo aqui. Um contrato que foi estabelecido, foi criado ali entre o consumidor e o fornecedor, como por exemplo, vamos pegar por exemplo aí um serviço de internet, que é um contrato que em tese tem uma duração longa, né?
E vamos supor que acontece alguma coisa no meio do caminho, como tivemos aí um período de pandemia, e que em que todo mundo teve dificuldade e o consumidor não consegue pagar, e aí pode ser oferecido a ele uma redução do preço, tá? O que não poderia ser oferecido para ele era um aumento no preço. Isso não poderia, porque isso aí já seria o inciso 4, tá? Mas o consumidor tem direito à modificação de cláusulas, principalmente de contratos de serviços de caráter duradouro, tá? De caráter longo. 6. A efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Esse aqui eu nem preciso falar muito, porque... Bom, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo do celular que fica mais fácil. O consumidor compra um celular e aí coloca ele para carregar e aí o carregador explode. O carregador explode, o celular explode, enfim. E nisso daí ele já tem a perda do carregador e também do aparelho, tá? Dependendo do caso. Aí seria uma perda material. E aí vamos supor que nisso o consumidor está perto e aí ele queima, ele tem uma queimadura ali de qualquer grau que seja, em decorrência do carregador e do celular que explodiram durante o carregamento. Aí já é mais um dano material, que aí inclui aí gastos com remédios, cuidados médicos. Fora o dano moral, né? O susto por toda a situação ali que foi gerada, o consumidor tem direito, tá? A prevenção, né? Para que não ocorra o dano e, ocorrendo o dano, a devida reparação. Seja ela patrimonial, digo aqui, material, né? Que envolve dinheiro, e dano moral, pelo constrangimento, pelo trauma, enfim. Inciso 7, vou subir aqui mais um pouco. 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, estou lá em cima, lá na tela, lá em cima. Individuais, coletivos ou difusos, assegurada proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. É o acesso à justiça. É o princípio do acesso à justiça, estabelecido constitucionalmente, tá? O consumidor deve ter acesso aos órgãos judiciários e administrativos. Exemplo de órgão administrativo é o PROCON. O PROCON é um órgão administrativo onde o consumidor leva a sua queixa. Eles tentam ali eles tentam resolver o problema com o fornecedor de forma que o Poder Judiciário não seja acionado, tá? Essa é uma alternativa que funciona em 99% dos casos. Sempre tem aquele 1% que é levado ao judiciário. Ou, se o consumidor preferir, ele pode ir direto para o judiciário. A gente fala em sempre buscar via administrativa, porque via de regra é mais rápida, é menos onerosa, tá? Mas sempre tem aquelas pessoas que não querem colaborar, e aí não tem jeito, aí o judiciário tem que ser acionado. E para os que carecem de recursos para pagar advogado, para pagar as custas do processo, tem a defensoria pública ali para auxiliá-los, tá? Parei no 7? Então vamos para o 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Aqui ele fala chamada inversão do ônus da prova. Isso aqui é um detalhe mais técnico, então eu vou explicar de uma forma para que vocês possam entender. Quando a gente entra com um processo,
seja lá quem for, o ônus da prova, ou seja, a obrigação de provar, cabe a quem alega, tá? Então, se eu entro com um processo, uma ação judicial contra o fulano, eu teria, quem em regra tem que provar que o fulano fez algo? Eu, tá? Porque eu estou alegando que ele fez, então eu tenho que provar que ele fez. E o fulano vai provar a sua inocência, tá? Vai provar, vai correr atrás das provas. Não, não fui eu. Não fui eu, tá aqui minhas provas, não fui eu. Aqui, geralmente, nós temos uma luta inglória. Por quê? De um lado você tem o fornecedor, que detém ali os detalhes técnicos de um determinado produto, de um determinado serviço, sabe como funciona, sabe quais são os componentes. E do outro lado você tem o consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa. Eu não ia falar luta, né? Mas dessa relação jurídica. O consumidor é a parte mais vulnerável. Então, ficaria muito difícil para ele, consumidor, provar que tem razão. Porque ele não conhece os detalhes técnicos daquilo ali que ele está contratando. E aí o que acontece? Ele pede no processo a inversão do ônus da prova. Ou seja, ao invés do consumidor provar a alegação, quem tem que provar a alegação é o fornecedor. Que aqui, no caso, seria a parte ré. Então, o juiz tira essa obrigação dos ombros do consumidor e coloca essa obrigação nos ombros do fornecedor, para que a relação jurídica entre os dois fique mais justa, fique mais igual. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, se vocês não conseguirem entender, vocês podem usar nos comentários aqui embaixo. Ó, Peter, não entendi tal ponto. Peter, não entendi sobre a inversão do ônus da prova. Não entendi sobre isso, não entendi sobre aquilo. A gente vai conversar e eu vou sanar todas as suas dúvidas. Ok? O inciso 9 foi vetado, então vamos para o 10. Vamos subir mais um pouquinho aqui. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Peter, o Código de Defesa Civil se aplica a serviços públicos? A resposta é sim, tá? O artigo 22, se não me falha a memória, 22 ou 23, que a gente vai estudar aqui, nós vamos ver que o Código de Defesa do Consumidor, no que for cabível, será aplicado a serviços públicos, tá? Exemplo clássico. Conta de água. Se você não mora em condomínio, você deve pagar a conta de água ali da concessionária responsável, tá? Água é um serviço público? É, tá? A água é um serviço público. O fornecimento de água, melhor dizendo, é um serviço público, tá? Se acontecer algum problema, eu sou do Rio de Janeiro, então vou citar aqui como exemplo a Águas do Rio, que é a empresa que cuida do fornecimento de água aqui no Rio de Janeiro. Se ocorrer algum problema com o fornecimento de água para a sua residência, você pode acionar judicialmente a Águas do Rio, tá? Baseado no Código de Defesa do Consumidor. E isso te possibilitará, por exemplo, a ingressar com uma ação no Juizado Especial Civil, ao invés de ingressar com uma ação no Juizado Especial Civil estadual, tá? Ou, se for o caso, um Juizado Especial Civil de Fazenda Pública. Mas no caso aqui, estadual, tá? Outro exemplo clássico, energia elétrica. Fornecimento de energia elétrica também é feito por concessionárias. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, é a Enel. Mas tem lugares do Rio de Janeiro que são light. Por exemplo, na capital, a Baixada Fluminense. Então, se ocorrer algum problema no fornecimento de energia elétrica, você não vai ingressar, por exemplo, no juizado federal, na Justiça Federal. Não, é a Justiça Estadual, é a Juizado Especial Civil, tá? Então tem essa facilitação. Por quê?
porque está abraçado pelo Código de Defesa do Consumidor. Não tem uma lei específica. Se está regido pelo CDC, é Justiça Estadual. Ponto e acabou. Tá? Repetindo aqui, às vezes, se for o caso, às vezes, pode ser um juizado especial de fazenda pública. Tá? Mas aí é um negócio muito mais complicado. Não é qualquer órgão, tá? Mas assim, no geral, é juizado especial civil estadual, tá? Para facilitar a vida do consumidor. Vamos para o inciso 10. E aí eu quero chamar a sua atenção para esses próximos incisos. O 10 a gente já falou, né? Dos serviços públicos. Vamos para o 11 agora. Quero chamar a sua atenção para esses incisos aí, o 11, o 12 e o 13. Porque esses três incisos, eles foram adicionados, eles foram acrescentados ao Código de Defesa do Consumidor através da Lei 14.181 de 2021, como está escrito na tela, que é conhecida como a Lei do Superendividamento. Tá? Nós temos muitos casos de superendividamento no Brasil, principalmente em decorrência da pandemia de Covid-19. Tá? Então, foi necessário criar uma lei que alterasse o Código de Defesa do Consumidor e outras leis, mas o CDC foi uma das leis mais afetadas, mais alteradas por essa lei, 14.181, e aí nós vamos entender o porquê. Tá? Por que tem esse nome? Ela foi batizada com esse nome, Lei do Superendividamento, para facilitar a vida daquela pessoa que está superendividada. Aquela pessoa que tem uma dívida monstruosa, altíssima, e não tem condições de pagar. Tá? Todo mundo conhece alguém que está nessa situação. Ou pode ser que você esteja nessa situação. Tá? Então vamos procurar entender esses incisos. Inciso 11. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação, por meio da revisão e repactuação de dívida, entre outras medidas. Tá? Então, é direito do consumidor crédito responsável. Banco não pode sair dando crédito a qualquer um, à torta e à direito, como já aconteceu no passado. Tá? Educação financeira. Justamente para quê? Para prevenir superendividamento. Que beneficiaria os bancos. Tá? Os bancos. E preservação do mínimo existencial. Como assim? Toda pessoa tem que ter o mínimo para sobreviver. Vamos supor que uma pessoa ganhe R$1.000. Não, vamos aumentar. Vamos colocar que a pessoa ganhe R$3.000. Tá? Mas com as dívidas que ela tem tal, desconta ali 2.000. Sobraria R$1.000 para essa pessoa comer, se vestir, pegar transporte, comprar remédio, enfim, para ela sobreviver. E a gente sabe que, não vamos ser hipócritas, né? Nós estamos num país que numa situação dessa não tem como, as coisas estão tudo caras, estão muito caras hoje em dia. Então com R$1.000 fica praticamente impossível uma pessoa ali bancar tudo. Imagina essa pessoa. Ah, mas ela mora sozinha. Tá, beleza, mas se ela tem uma família ali de 3, 4 pessoas para sustentar, e só ela que trabalha, como é que fica? Complicado, né? Então o inciso 11 garante todos esses direitos. 12. O 12 está atrelado ao 11. Preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Tá? Então, o 12 reforça o 11 e tudo aquilo que eu falei anteriormente se aplica aqui. Tá? Então, não tem necessidade de repetir. 13. A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida,
tal como por quilo, por litro, por metro, outra unidade, conforme o caso. Ou seja, tudo tem que estar devidamente especificado, tá? Para quê? Para prevenir o superendividamento. Você vê que todos esses incisos aí, o 11, o 12 e o 13, eles foram incluídos pela mesma lei, que é a lei do superendividamento. Então, tudo que eu falei aqui, em relação a esses três sentidos, nesses três incisos, perdão, nesses últimos minutos, tudo que eu falei aqui é para única e exclusivamente prevenir o consumidor e ajudá-lo a pagar as suas dívidas, tá? E, ao mesmo tempo, ter uma vida minimamente digna. Parágrafo único. Inclusive, se vocês quiserem vídeos, que eu grave vídeos sobre essa lei do superendividamento, comenta aqui embaixo. Quero saber mais sobre a lei do superendividamento, tá? E aí, se tiver uma grande demanda, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Vai ter vídeo exclusivo sobre essa lei. Parágrafo único. Deixa eu subir aqui. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo, lembra lá do inciso 3? Deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Óbvio. É óbvio. Então tem que ter uma informação ali, por exemplo, em braille, para cegos. Tá? Ou disponível em áudio, se for o caso, para pessoas que têm dificuldade de ler ou que são cegas. Enfim, para todas essas pessoas, a informação tem que ser precisamente clara. Se a pessoa não sabe ler, ou tem que ter uma informação em braille, ou não sabe ler. Se a pessoa não consegue ver, se a pessoa é cega, ou essa informação está disponível em braille ou em áudio, alguém falando para ela. Entendeu? E de forma clara e precisa. Parágrafo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais de direito, analogia, costumes e equidade. Esse aqui eu li mais rápido, por quê? Porque a gente já falou sobre isso. Lembra que eu falei lá atrás que esse rol do artigo 6º não é um rol fechado, não é um rol taxativo? Pois é, aqui está a confirmação. O artigo 7º traz esta confirmação. Tem outros direitos espalhados, tanto pelo próprio CDC e por outras legislações, de decretos administrativos e tal. O que mais tem é direito aí para o consumidor. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, ou seja, se a violação do direito for praticada por mais de um autor, mais de uma pessoa, mais de um órgão, mais de uma instituição, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O que isso quer dizer? Todo mundo vai pagar o pato de forma igual, tá? Todo mundo vai ser incluído ali e eles vão ter que dividir a responsabilidade, tá? É diferentemente de subsidiário. Quando eu falo subsidiário, eu tenho alguém que responde primeiro. Se esse alguém não corresponder, aí eu vou em quem está embaixo, tá? Eu vou em quem está embaixo. O subsidiário tem uma ordem. Primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. O solidário não. No solidário está todo mundo ali em pé de igualdade. E todo mundo responde igual. E eles vão dividir ali a responsabilidade. Beleza? Essa foi a aula um pouco mais longa, porque eu precisei entrar em mais detalhes. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e reforço o meu pedido aqui. Curta o vídeo se você gostou, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com pelo menos mais uma pessoa. Obrigado a todos que assistirem, fiquem com Deus e até a próxima.